Aleluia. Vai lá. Então, na verdade, assim, as pessoas, quando fazem essas declarações, esse questionamento, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande de entender os termos. No mínimo os termos. Estou falando nem dos conceitos também, lógico, né? Termos e conceitos. Então é uma superficialidade muito grande, mas não tem nada não. Adolescentezinho a gente entende. Jovenzinho a gente entende. Irmão na fé novo a gente entende. A gente não pode aceitar uma pessoa que está 10, 15, 20 anos numa igreja evangélica e pensa parecido com isso. Diga, mano. É que ele vai além da nossa compreensão, né? Não, mas tem coisas que a gente compreende e aquilo não é fácil da gente lidar, né? Como essa questão. Jamais um cristão maduro ia cogitar uma possibilidade dessa, que Deus é egoísta, que Deus é vaidoso, né? Que Deus, ele quer ser a estrela. Jamais. Tudo começou num comentário que alguém virou e falou assim: nossa, mas hoje você louvou que foi uma bênção. Aí eu falei: muito obrigada. Aí a outra pessoa fez assim: mas agora é de Deus. Ela falou: não, estou agradecendo. Estou agradecendo, eu louvei realmente. Eu gosto. E não sei o quê. E aí virou aquela discussão até que chegou nessa. Entendi. Entendeu? Diga, mano. O que é exatamente o galardão? Sei não, mas todo mundo quer. Eu acho interessante esse negócio, né? Ninguém sabe o que é, mas todo mundo quer. É uma recompensa, irmão. Eu não sei o que é, qual é a recompensa. Você falou que a gente não é merecedor de nada. Não. O que é o galardão? O galardão é uma recompensa que Deus dará porque Ele é bom. Por causa da sua bondade, Ele nos recompensará. Deus é bom. Todo mundo foi pro céu. Ainda não fazemos nada para merecer isso e ainda vamos ganhar um prêmio no final. Deus nos dá a salvação. Deus nos dará recompensa por aquilo que fizermos em Cristo. Então, na verdade, assim, a gente quando vê as ações de Deus e as promessas de Deus, é muita bondade. É bondade inimaginável. É galardão para os salvos, irmão. Tá? Para os salvos. É o quê? Não sei. Não, eu não sei o que é. Sabe? A Bíblia não diz o que é. Você quer assim. A Bíblia diz que é uma recompensa. Porque Deus, Ele é, olha só, fiel para recompensar bondosamente aqueles que de alguma maneira fizeram algo para Ele. Mesmo essas pessoas não poderiam cobrar nada de Deus pelo que fizeram, porque se elas fizeram é porque Deus as providenciou o feito. A Bíblia diz que de Deus é tanto querer quanto efetuar. É Deus que opera tudo em todos. Nenhuma bondade nós poderíamos fazer, nenhuma ação bondosa, virtuosa, ética, amorosa, nem nada de bom nós poderíamos fazer se não fosse empréstimo de Deus. Porque o ser humano está corrompido, irmão, totalmente. É a depravação total, mas a misericórdia de Deus faz com que até os injustos, os pecadores, os profanos, os ateus tenham alguma coisa boa de Deus para fazer. Percebe? Então Deus emprestou para o ser humano tudo que o ser humano faz de bom. A dádiva da vida é Deus, irmãos, que deu. O que nós poderíamos falar? Senhor, o Senhor tem uma dívida comigo. Eu dei a minha vida, inclusive, na tua obra. O que a gente poderia requerer de Deus, irmãos? Se a gente conhece o Evangelho, a resposta é simples: nada. Eu sou o eterno devedor. Jamais, se eu desse a minha própria vida, não me salvaria. E tudo que faço, se não é por amor, não subsistirá na eternidade. É por isso que há galardão que ele vai ser desconsiderado. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, 14, 15 e 16. Se existir 16, nem lembro, mas é o texto todinho lá. Vai estar escrito lá que há obras que vão ser provadas pelo fogo. Então aquelas que não forem motivadas não tiver motivação correta, isso vai ser desconsiderado, não passa no crivo de Deus. Paulo ele vai dizer assim: olha, você pode profetizar, você pode conhecer todos os mistérios do mundo, você pode falar a língua dos anjos e dos homens, você pode dar o seu corpo a ser queimado como martírio na obra missionária, mas se não for gerado pelo amor, amor, irmão. E esse amor que nós fazemos diante de Deus é uma forma de gratidão por aquilo que Ele fez imensamente por nós e que nós não teríamos a possibilidade nenhuma de retribuir nenhuma mínima porcentagem do seu ato bondoso. Eu posso fazer o que for, jamais eu chegarei em pé de igualdade do que Deus fez por mim. Não há possibilidade de reciprocidade diante de Deus, irmãos.
Porque o que Deus fez, o que nós poderíamos fazer? Assim, ó, eu quero te agradecer, Senhor, quero retribuir aqui o bem que o Senhor me fez. Meu sobrinho, esses dias, foi ontem, ele me agradeceu e falou: tio, eu nem respondi para ele. Tio, me fala o que eu posso fazer pelo Senhor, porque o Senhor tem me ajudado tanto nesses dias. Não respondi, irmão. Para ele, talvez eu responda. Mas eu pensei comigo, mas eu não quero nem que ele me retribua. E eu não fiz nada para ele me retribuir. Eu só fiz porque eu amo esse menino. Acabou. Acabou, irmão. Eu amo esse menino, meu sobrinho. Eu amo, acabou. É um filho, mesma coisa. O que eu faço? O que eu espero do meu filho? E eu faço, porque tem pais que é assim, né? Estou investindo na vida desse rapaz. Lá no futuro, se ele não me corresponder, aí fica frustrado. Amado, você não fez nada por amor, você quer interesse, você tem interesse. Você tá, é um seguro, uma capitalização que você está fazendo, filho. Eu fiz, se ele não me retribuir, e se ele me desobedecer, e se ele não tem problema, eu faria tudo de novo. Porque eu fiz por amor. Não é troca, não é barganha. E é isso que Deus faz. A gente não entende Deus, a gente projeta em Deus nós, o ser humano. A gente faz de Deus um ídolo, irmão. Então, só para tentar fechar aqui, ó, capítulo de número 2 de 2 Pedro, verso 19: prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapados da corrupção, ou das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, preste atenção nas expressões que são semelhantes aos outros textos. Essas pessoas escaparam da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojador da lama. Por que o cão lambe o próprio vômito? Por que o cão ele quer ingerir de novo aquilo que fez mal? Porque é da natureza do cachorro, irmãos. Por que a porca, ela foi lavada, colocou lá um boticário nela, um cremezinho lá, colocou, irmão, lavou a porquinha, mas quando ela olha aquela lama, a natureza dela vai e rola de novo. Sabe por que esses dois animais fazem isso? Porque faz parte da natureza. A natureza não foi mudada. O exterior foi, o interior não. Voltaram à sua própria natureza, porque rejeitaram aquele que poderia dar uma nova natureza para a pessoa vencer a velha natureza. É por isso, irmãos. Vamos pegar o último texto aqui. Deixa eu ver se é Números 13, 15 ou é Deuteronômio 13, 15. Eu acho que é Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 13, versículo de número 15. Deixa eu ver se é isso. Ou é 15 e 13. Rapaz, será que eu não vou achar esse texto, hein? Números. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu queria achar tanto esse texto. Números 15 e 13 não é. 13 e 15. Deixa eu ver aqui, amados. Se eu não achar, eu vou recitá-lo, tá? Vou tentar recitar ele de memória, que eu queria mesmo lê-lo, né? Não é 15, Números 15 e 13, não é, né? Números 13 e 15 também não é. Então, deixa eu ver Deuteronômio. Quase é um desses dois, não é possível. 13 e 15 não é, de Deuteronômio. 15 e 13 também não vai ser. Mas eu recito o texto e depois eu passo para vocês, procuro lá em casa e passo para vocês Eu li Números e Deuteronômio, né? A Bíblia diz o seguinte: que Deus extirparia do seu povo todos aqueles que pecassem com a mão levantada. Olha que expressão interessante. Aqueles que pecassem com as suas mãos levantadas. Nossa, me fugiu da mente. Fui confiar na minha memória, não anotei. Olha que imagem interessante. Aqueles que pecam com a mão levantada. Ou seja, estou pecando mesmo, sou eu. Seria essa ideia, né? Aquele que assume, estou pecando mesmo. Deus extirpa do meio do seu povo. Deus vai rejeitar essa pessoa que peca voluntariamente, decididamente. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é a mesma coisa que a apostasia contra o Espírito Santo.
Isso é a mesma coisa que está escrito, inclusive, em 1 João, capítulo de número 5, que João diz assim: nem ore pelas pessoas que cometeram esse pecado. Não tem esse texto? Né? Capítulo de número 5. Olha que coisa interessante. Versículo de número 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Que pecado é para a morte? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual que é? 1 João capítulo 5, verso de número 16. Há pecado que é para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O problema, amados, é que nós não sabemos quem blasfemou contra o Espírito Santo. É uma decisão do coração. E aí nós não podemos julgar ninguém concernente a isso. Tudo bem, meus queridos? É assim, não tem o que mais falar. É isso. É que muitas vezes são colocadas coisas na nossa cabeça e aí fica difícil da gente tirar essas coisas, né? Para aceitar o que a gente tem falado aqui. Mas é isso. Diga, mano. Eu fui beber no ano de 2009. Sim. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Que triste, né? Nunca. Que triste. Mas ouviu falar sobre aqueles equívocos, né? Que assim, você blasfemou porque você fez isso, isso, isso. Uma pessoa que blasfema, nem isso, não ouviu? Então tá bom, não ouviu o erro, não ouviu acerto, mas também o erro não. Não, eu já sempre ouvi falar da blasfêmia com o Espírito Santo, mas nunca o que seria. Ah, sim. Isso vem por meio do quê? Ensino, irmão. Estudo, sentar, não é? Que infelizmente nós não temos nas nossas igrejas, a maioria, essas propostas de estudo que seja, por exemplo, aqui eu levei quase 1 hora para falar sobre um ponto. Quase 1 hora para falar sobre um ponto. E as pessoas não têm nem paciência, né? Muitas vezes de falar e às vezes nem de ouvir. Mas graças a Deus que vocês têm de ouvir. E paciência eu tenho de sobra para falar. Certo, irmão? De sobra eu tenho para falar. Até que a pessoa entenda. E quem não entendeu, não se preocupa. O Espírito Santo vai te ajudar a compreender isso. Vai te ajudar. Porque eu expus a palavra de Deus aqui, irmãos. Eu expus a palavra de Deus. Não é nem muita elaboração teológica. Eu expus os textos bíblicos que para mim eles são claros. Né? Agora cada um aí que vai receber de alguma forma, só Deus sabe. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não voltará vazia não.